Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, dando graças a Deus pelo fato de estarmos aqui, por essa oportunidade. E antes de iniciar o trabalho, eu queria passar para vocês um pouco dos recadinhos da casa, ok? Está aqui em destaque também um curso de apoio à gestante, com palestra Cuidado durante a gravidez com o bebê, né? E ao final do curso faremos a doação de enxoval. Esse curso é um trabalho social no primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11. Tá? Então, quem souber alguém que esteja nessa condição, que tem essa necessidade, se puder encaminhar para casa, nós agradeceremos. Tá? Outro trabalho feito pela casa também é relativo às cestas básicas, né? Aquelas 70 cestas básicas que a gente distribui para as famílias carentes. E o que a gente pede a quem possa ajudar são alimentos não perecíveis, né? No caso, açúcar, leite em pó e arroz. E neste mês a gente está destacando um pouco mais leite em pó, arroz e açúcar, por enquanto. Quem puder, é só trazer aqui na casa, deixar aqui que o pessoal monta essas cestas. Outro recadinho também relativo a todas as atividades da casa, né? Todas as palestras, passe, tudo isso, existe um cronograma que está fixado lá no quadro, ele pode ser acessado através do site, tá? Mas basicamente existem palestras todos os dias, né? De quarta-feira, tem palestras às 14 horas, sábado às 15, segunda e quinta-feira, como hoje, às 20 horas e 10 minutos, tá? A terça-feira é feito um trabalho de passe para enfermo com depressão e dependência. E sexta-feira também um trabalho diferenciado, feito para dependentes químicos. Quem tem problema de qualquer dependência química ou tabagismo. E esse trabalho pode ser feito à distância, ele não precisa estar presente aqui a pessoa necessitada. Tá? Então, quem puder encaminhar alguém necessitado ou alguém da família para ajudar, será bem-vindo. Temos também a nossa viagem para Araxá e Sacramento, né, que ela vai ser no dia 10, 11 e 12 de outubro. Tá? É uma viagem muito interessante, porque além de todo passeio nesses lugares pitorescos, né, lugares turísticos, tem também um trabalho espiritual, né, com a visita na casa da irmã Ergorina. Né? Tem todo o trabalho de evangelho, de prece, visita a casa do nosso irmão Tadeu. Tá? Então, ainda consta que tem 5 vagas. Então, quem tiver interesse, procurar o pessoal aqui da casa, tá? Para vocês que estão aqui, o pessoal da internet, nós temos 5 vagas. As formas de pagamento ainda estão em aberto, podem ser discutidas. Então é isso, meus irmãos, que eu queria passar antes de recado, para a gente iniciar o trabalho de hoje. Eu convido a todos agora que a gente possa respirar mais fundo, cerrar nossos olhos. Vamos nos voltando para dentro de nós mesmos, sentindo no nosso ser interior, sentir que nós não somos só essa matéria, e sentir que através desse ser interior, da nossa alma e espírito que somos, possamos ficar mais fluidos nesse momento, mais receptivos, e possamos dessa forma nos conectar à corrente maravilhosa desta casa. Uma corrente preparada pelos nossos irmãos de luz, pelos mentores desta casa. E essa corrente está conectada à corrente do nosso Mestre Maior Jesus. Uma corrente de muito amor, muita proteção e muita luz. E essa corrente prateada agora se espalha por todos os cantos desta casa, protegendo, amparando e nos preparando para o trabalho de hoje. E desta forma, agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, por termos a saúde para chegarmos até aqui e que possamos, nesse momento, mais uma vez, nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Muito obrigado e que assim seja. Então agora nós vamos ter o trabalho do nosso irmão Rudai, né, com a palestra Renovação. Obrigado. Boa noite a todos. O tema da noite chama-se Renovação. É a autoria da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 38 do livro Nossas Riquezas Maiores, por Espíritos Diversos, psicografiado por José Raul Teixeira. Renovação.
A natureza nos dá um exemplo clássico de renovação. As estações do ano, a flora, a fauna, nessas estações, parece que elas se recolhem, se hibernam, e depois chega a primavera e a vida reaparece, né? As flores nascem, crescem, florescem, os animais saem daquele estado de hibernação ou aquele estado de recolhimento, de diminuição das suas necessidades básicas, e aí a vida vai cheia de brilho, cheia de alegria, né? Trazendo colorido, beleza, trazendo luz, harmonia novamente. Antes da tempestade, nós, ao olharmos o céu, aquele céu escuro, né? Pesado, aquelas nuvens gigantescas, imensas, aquele momento que nós achamos destruidor ou que precederá uma destruição, nada mais é que a natureza agindo para renovar. Então, imaginemos que antes disso, as emissões mentais, os miasmas das criaturas terrenas, das criaturas espirituais, de tanto pensar negativamente, de tanto agir ainda por ignorância no mal, carregaram a atmosfera de elementos nocivos. E a sabedoria do Pai, né, permite que através das tempestades renovem o ar. A atmosfera fica mais pura, mais rarefeita, e nós nos sentimos bem. Há momentos que esses cataclismas ou essas tempestades devastam regiões, devastam casas, ceifam vidas, e nós ficamos tristes, porque é natural, né? Que irmãos nossos perderam e perdem muitas coisas, vidas, coisas materiais. Parece que a destruição não tem nexo, né? Como, de repente, uma região bastante promissora, bastante próspera, né, se vê destruída. Mas por trás disso também tem a sabedoria divina, que promove o progresso através da renovação. A Terra, esse mundo que nós habitamos, essa espaçonave, como é bem citada, que está presa a um astro maior chamado Sol, ela teve a sua origem, saiu do caos ou dos elementos dispersos no universo. Esses elementos, sobre uma ação, uma vontade maior, reuniram-se. E naquele turbilhão, naquele caos, a vida, como nós conhecemos, não era possível. E gradativamente, através dos atritos, através da ação, né, brusca da natureza, o globo foi se tornando cada vez mais acessível à vida. E a vida eclodiu, né, primeiramente nas espécies mais embrionárias, unicelulares. E aí essas espécies que foram a base da vida, também num processo constante de transformação, de renovação, foram dando lugar a espécies melhores, adaptadas ao mundo, e de tal sorte que a vida, como nós conhecemos, dos animais que já temos noção e sabemos, nas suas diversas espécies, o homem, né, chegou e está aqui presente, tendo passado aí quantos anos? Milhares de anos, né? Não se restringe a 10 mil anos, como querem alguns. É muito mais do que isso. E a vida estava em estado latente aqui na Terra, como em muitos outros orbes no universo. E desta forma, bastou apenas que os elementos ou que o ambiente estivesse adequado para que ela surgisse. E aí o homem na Terra veio, né, primeiramente um homem mais embrutecido, um homem mais inferior, já abrigando em si o espírito em vias de transformação. Porque o espírito, ou o princípio inteligente, quando ele se individualiza, ele vai habitar primeiramente mundos primitivos. Esses mundos primitivos fornecem, através das ações materiais, o desenvolvimento da inteligência e posteriormente, muito posteriormente, das virtudes ou da moral. Então, a renovação é incessante, constante, para não dizermos eterna, né? Porque Deus, tendo criado desde o princípio, pressupomos que desde o princípio há transformação, há renovação. Não é assim? Que maravilha, né?
E o Espírito, esse herdeiro divino, ele, para que ele possa fazer jus, né, ao livre-arbítrio que recebeu, ele passa por esse processo constante. Até que ele chega num estágio, ou num estado, que ele não mais precise das encarnações. E ele já tem condições de caminhar, ou voejar, ou decidir por si mesmo, dada as experiências que foi possível nos mundos materiais através das ações. Muito bem, né? E nós, com alguns anos na Terra, passando por algumas dificuldades, né, nós reclamamos, ficamos tristes. Puxa vida, a felicidade parece que está tão distante de mim, mas a felicidade que nós queremos é aquela felicidade material, isenta de problemas, de dificuldades, isentas de situações que nos contrariem. E nós sabemos perfeitamente que as situações que nos contrariem são estas, que são grandes provas, grandes lições para o nosso progresso. Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Não é? Então vamos aproveitar as oportunidades que essa existência nos dá para nós renovarmos. Ora, não renovamos o nosso guarda-roupa? Não renovamos a nossa casa? Não renovamos os nossos carros? A despensa constantemente é renovada? Não renovamos hábitos, costumes? Muitas vezes não renovamos, né? Mantemos os mesmos hábitos e costumes sistemáticos que somos, dificilmente deixamos para lá uma ideia que já está totalmente obsoleta, ultrapassada. Porque o que é invariável são as leis divinas, mas as leis da matéria, ou as leis que o homem cria, são variáveis e adaptadas aos nossos usos e costumes. Então, para nós citarmos uma história aqui interessante da águia, para entendermos um pouco mais materialmente o alcance da renovação, né? Essa história, acredito que muitos saibam, né? Passa nos canais aí, da televisão paga ou aberta, né? Diz assim: entre as aves, a águia nos traz especial lição. Ela é a ave que possui maior longevidade da sua espécie, né? Chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos ela tem que tomar uma série de difícil decisão. Aos 40 anos, ela está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as suas presas, das quais se alimenta, né? O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, né? Voar é muito, mas muito difícil. A águia, nessas circunstâncias, só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias, aproximadamente 5 meses. Esse processo consiste em voar para o alto de um rochedo ou de uma montanha e recolher-se em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite mais voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, ela aguarda nascer um novo bico, com o qual vai, ou depois disso, arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as suas velhas penas. E só quando, depois de 5 meses, sai para o famoso voo de renovação, para viver mais 30 anos. Em nossa vida, também necessitamos de processos de renovação, né? De um modo geral, todos nós precisamos renovar. Renovar ideias, renovar hábitos, costumes, principalmente renovar e substituir vícios por virtudes, né? Esse é o trabalho um pouco mais difícil. É tão enraizado em nós os nossos vícios que nós não temos, isso na maioria dos casos, não temos uma noção, uma consciência desses vícios. Algumas criaturas são egoístas, mas ela não sabe, não atina do alcance do seu egoísmo.
Outras são tão vaidosas que para elas é tão natural a vaidade, o seu orgulho, que parece que elas são alheias, estão distantes desse estado. É tão natural, é tão comum ela agir dessa forma, e muitas criaturas, talvez, que estão próximas a elas, têm medo, né, de apontar os seus erros. E aí há a necessidade, né, de acontecer elementos ou circunstâncias para que a gente substitua hábitos já obsoletos, ultrapassados, vícios ou má qualidades, né, trocando por coisas boas, qualidades boas, elementos sutis, virtudes. As virtudes são realmente a prática do bem. Ora, para praticar o bem, eu preciso sair da minha ignorância, ou seja, do meu egoísmo, do meu orgulho, e encarar as pessoas como iguais. Simples, né? Comuns. Eu preciso ser simples, eu preciso ser humilde, eu preciso ser uma pessoa que enxergue as demais na mesma espécie, que a nossa é a espécie humana. Mas parece que é algo muito difícil de fazer isso. Para aquelas criaturas não espiritualizadas, para aquelas criaturas que acreditam que a matéria, por si só, possa lhe dar satisfação, possa lhe dar prazer, alegrias e felicidade. E quanto mais materialistas ou materializadas, mais distante da espiritualidade ou da espiritualização. Mas isso é um processo, como eu disse, que não acontece abruptamente. Deus, através, né, dos seus emissários e através das suas leis e através do progresso, faz com que as coisas aconteçam, né, conforme vamos evoluindo, progredindo na nossa inteligência, na nossa intelectualidade. Então, primeiramente, o homem desenvolve a sua inteligência, renova essa inteligência através de estudos, através da observação da natureza, através de um aprimoramento cada vez maior, né, de leituras, de relacionamentos, e ele percebe que o trabalho facilita isso, porque ele encontra obstáculos, né, de comunicação, obstáculos para a alimentação, para a educação, dificuldades para vencer terrenos insalubres e transformá-los em salubres, atravessar a estrada no meio de uma montanha, e assim vai. Ultrapassar, né, as barreiras da comunicação. Então, o homem, diante dessas dificuldades todas, ele desenvolve inteligência. E Deus permite que na Terra haja fortuna, haja riqueza, da forma como nós conhecemos, para que os homens que a possuem, né, empreguem no desenvolvimento do planeta e dos seus irmãos. Óbvio, né? Então, feliz é aquele que pode realmente converter a esmola em salário. Porque aquele que recebe o salário se sente honrado. E aquele que recebe a esmola muitas vezes se sente humilhado. Então, Deus, primeiramente, através das ações materiais, faz com que a gente, espíritos encarnados, desenvolva a nossa inteligência para que depois, renovados, optamos para progredir moralmente, espiritualmente. Porque percebemos que as necessidades materiais satisfeitas, vêm outras necessidades maiores que precisam serem satisfeitas, que são as necessidades espirituais ou morais, a autossatisfação, o prazer, o orgulho, a alegria realmente de você ser uma criatura inserida, né, no meio e útil à sociedade. Então, todas essas dificuldades, todo o processo de renovação que passamos, contribuem para sermos espíritos melhores, né, desmaterializados. Então, para se conseguir alçar o voo da vitória, devemos nos desprender de costumes, crenças, tradições, vícios, que nos mantêm presos ao chão da ignorância, né? Bendita ignorância. É assim um processo doloroso, porque demanda esforço e vontade. Também um processo de incubação. É preciso se sentir insatisfeito consigo mesmo e desejar crescer um pouco mais,
sentir-se incompleto com um livro só, com um pensamento apenas ou com uma visão somente. É preciso pensar além das ideias comuns. E os grandes homens fazem isso, né? Os espíritos mais evoluídos que passaram na Terra saíram, né, do homem comum, saíram do hábito, do normal, do cotidiano, ultrapassando essas barreiras, através do seu conhecimento, das suas experiências, vem nos mostrar a nossa natureza divina, e através do conhecimento desta nossa natureza divina, a gente sente mais útil, importante, né, porque somos filhos de Deus, temos que sentir orgulhosos por sermos filhos de Deus. Esse orgulho é bom, né, é normal. Agora, orgulhoso porque temos o poder, o domínio, a nossa autoridade fala mais alto, esse orgulho não é bom. E aquele que assim age, aqui na terra já tem a sua recompensa. Como disse Jesus, não adiantará pedir nos céus. E Jesus é muito feliz também quando diz nas suas lições, né, que Deus, na sua infinita misericórdia, e a isso ele glorificava a Deus, na sua infinita grandeza, ele reservava aos sábios e prudentes, né, a revelação das coisas da matéria, e aos simples, aos humildes, as coisas do Espírito. Ora, é muito fácil de compreender essa colocação, porque os simples, os humildes, já eram homens que adquiriram um progresso espiritual maior, estavam desmaterializados, estavam mais aptos a compreender nuances, né, da criação que o homem que tem um olhar fixado na matéria não tem. Então o homem espiritualizado, ele enxerga além das aparências, ele vê o homem integral, o homem puro, o homem bom, e ele faz tudo para auxiliar e para promover, né, que as criaturas sejam boas. E desta forma, quanto mais compreendemos a doutrina espírita, quanto mais a estudamos, quanto mais trocamos experiências, compreendemos a nossa natureza espiritual, já sabendo de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos, nós não vamos mais temer, né, as dificuldades do caminho, as agruras do terreno, né? Nós saberemos que o espinho no pé, ele serve para que a gente arranque e pise firme e vá à frente, né? Não mais tenha medo, não mais fique inseguro, né, vacilante, desacreditado, sem fé e sem esperança no porvir. Porque antes de estarmos aqui, agora que já sabemos da nossa origem espiritual, nós fizemos escolhas. O homem pensa como homem. O espírito, né, que é a alma do homem que viveu na Terra, ele pensa como espírito. Ele não mais pensa como homem. Ele sabe que na vida verdadeira, que é a vida espiritual, que tem uma sociedade organizada, como muitas pessoas não sabem, não acreditam, não têm noção, eles pensam como espíritos. Sabem, né, da necessidade de alijarem de si, né, valores, crenças, hábitos, costumes, sistemas que não os leva a nada. Então, nesse estágio, ou nesta fase espiritual que eles permanecem, enquanto aguarda a próxima existência, a próxima encarnação, eles repassam, estudam e vão realmente encherem-se de elementos de vontade, acima de tudo, para quando retornados à Terra, estando no meio que eles escolheram para progresso, ou seja, espiar e reparar através das oportunidades que são das mais diversas, eles renovarem, né, e trocarem ideias, pensamentos, hábitos, costumes, o homem velho para um homem menos velho, um homem mais novo, né? Não vamos falar um homem totalmente novo porque ainda não conseguimos isso, né? Mas é assim que se processa. E ora, nós estamos na Terra há quantos milhões de anos, né? Eu falo milhões de anos porque a alma não é tão nova quanto se pensa alguns, né? A alma, no momento que foi criada, ela tem uma vida muito grande, assim, uma duração muito maior do que nós imaginamos. Porque é um processo que vai desde o elemento básico, né? O princípio inteligente, depois ele passa por um estágio de evolução nos diversos reinos da natureza, sempre com o intuito de progresso. E nesses reinos sempre há renovação, de tal forma que
ao individualizar, a consciência ainda não está completa, ela está formando. Então, nesse processo que eu citei no nosso desenvolvimento intelectual, a nossa consciência se amplia, a consciência mais ampla, mais intensa, permite que a gente escolha melhor. Então, nós sabemos que, ante as renovações que a vida nos propicia, não vamos encarar, né, desta forma, não vamos fazer obstáculos, vamos acompanhar a evolução. Por detrás, tem muitas coisas que se ligam, os elos da corrente estão ligados, e nós não percebemos, né, os fios que se cruzam, que se tocam. Quando vemos uma família reunida, filhos, pais, filhos, avós, tios, sobrinhos, a parentela ou a família toda, né, nós não temos noção das ligações espirituais, dos elementos que estão ali, né? Então parece-me que a família formou-se naquele momento, satisfez as necessidades, né, da família terrena, e acabou-se. Sabemos que não, né? Então essa renovação constante de emoções, sentimentos, valores, deixar para trás ódios, desentendimentos, dissensões, né, e substituí-los por amor, por tolerância, paciência, solidariedade, fraternidade, é o que determina o progresso da criatura. E os laços espirituais, a família espiritual é muito maior, muito mais ampla do que imaginamos. Daí não se segue que vamos ter na espiritualidade 10 pais, 10 mães, né? 10 filhos, 100 filhos, 200? Não. É uma renovação. Os membros dessa família voltam, se encontram, trabalham e retornam, cada um a seu tempo. E agregam ou reúnem-se a esta família outros irmãos, outras criaturas que, de alguma forma, afastamos de nós, pelo nosso egoísmo. Né? E aí, esses irmãos, acolhidos no seio familiar, renovados nos seus sentimentos, eles ampliam a nossa família espiritual. Então, o egoísta tem medo de ampliar a sua família terrena e, por conseguinte, não amplia a sua família espiritual. Já o homem fraterno ou solidário, ele amplia a sua família, porque vê em todos um irmão, igual a si, filho de Deus. Né? Que maravilha que é assim, né? Então, já temos esse conhecimento, essa informação está clara em nós, mesmo que como homens aqui na Terra não atinamos do alcance dessa informação, mas como espíritos vamos lembrar dessas informações todas que ouvimos, que lemos e que participamos. Então é necessário pensar além das ideias comuns e acreditar que se pode mudar, não importando se nos encontrarmos nos áureos dias da juventude, nos vibrantes dias da madureza ou na esteira da velhice. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender e melhorar-se. É necessário refletir, trabalhar, estar sempre pronto para aprender e reaprender, não se permitindo jamais o comodismo. Vamos afastar de nós o comodismo, a ociosidade, a preguiça, né? O medo, a insegurança, são características que paralisam as nossas forças. Daí não se segue que nós não precisemos divertir, nos entreter, dedicar um tempo ao lazer. É preciso, sim, dedicar um tempo ao lazer, à família, ao trabalho, aos estudos, ao estudo da vida espiritual. E, lógico, esse estudo é diário, é constante, mas a reflexão desses estudos, né, é importantíssimo isso. E aprender cada vez mais. Cada vez mais. O elemento fundamental de nossos estudos, como somos espíritas, são as obras doutrinárias, as obras da doutrina espírita, que vêm renovar-nos, vêm mostrar aquilo que já sabemos. Ou seja, os evangelhos de Jesus, eles contêm ali toda a moral. Só que essa moral foi esquecida por nós, foram esquecidas pelos homens. E a doutrina espírita relembra, e ensina e relembra, e faz o homem refletir que Jesus falava ao espírito e não ao homem material. De tal forma ele falava ao espírito que, quando se aproximou dele aquele jovem rico, né,
que já cumpria todos os mandamentos da lei mosaica, ele chegou a Jesus e queria seguir Jesus. E Jesus, muito sábio, olhando ao fundo a intenção, o coração dos homens, ou daquele homem, daquele jovem homem, disse a ele o seguinte: venda tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem, né, parou, ficou triste e voltou para trás. A esses que voltavam para trás, né, Jesus ficava triste, porque ainda não entendia, esses homens não entendia a necessidade de deixar as coisas da matéria aos cuidados da matéria e cuidar das coisas do Espírito. Mas Jesus não queria dizer que ele vendesse tudo e desse aos pobres e tornasse um mendigo. Não. Ele queria ver até que onde a intenção era verdadeira, era sincera. E exemplos iguais a esses tem aos montes, aos milhares, aos milhões, né, aqui na Terra, na atualidade. Mas não vamos culpar, não vamos julgar ninguém, porque assim como essas criaturas, nós também somos assim. Temos momentos que nós temos uma capacidade de amar e ser devotado e renunciamos a muitas coisas em prol da família, em prol dos amigos, e às vezes não temos a coragem de apertar a mão de um desconhecido. Às vezes nós, no nosso egoísmo, fechamos a face, o semblante e não sorrimos, não abraçamos, não acolhemos, não servimos, porque ainda temos medo. Nós somos medrosos porque achamos que alguém quer subtrair as nossas coisas, a nossa vida, os nossos entes queridos, e como possuidores que somos, como desprender, como renovar para que adentre em nós a espiritualidade, né? Muito bem. Para nós encerrarmos, né? Cultive a sua inteligência, não perdendo de vista jamais a boa leitura. Não se sinta sábio porque sabe mais do que os que o rodeiam. Busque a sabedoria. Não se permita sentir-se bem sem esforçar-se por se desenvolver nas áreas do bem e do serviço ao próximo. Não se permita ser surpreendido a dormir enquanto é tempo de crescer, progredir e desejar alcançar os astros brilhantes que nos extasiam nas noites claras. Então, temos que dormir, descansar e renovar as nossas forças físicas, mas não vamos dormir em espírito, né? Vamos ficar acordados, porque Jesus nos deu também a lição a esse exemplo. Reunidos, que estavam com seus apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, pouco antes de acontecer, né, a sua paixão, e pediu que 2 desses apóstolos o seguissem, 2 ou 3, né? Entre eles estava Pedro e Tiago. E Jesus subiu para orar, e aqueles 2 homens, aqueles 2 apóstolos, davam a sustentação ao mestre. E os outros ficavam um pouco mais abaixo, aguardando. E quando chegou, estavam dormindo, né? E Jesus disse que, em verdade, a carne é fraca, mas o espírito estava pronto, né? E o nosso espírito já está em condições de entender essas coisas. Nosso espírito está pronto. É preciso usar já essa sabedoria que temos para renovar, mudar, trocar o homem velho, ainda egoísta e vaidoso, orgulhoso, cioso de si, para o homem simples, humilde, cujas necessidades são pequenas, normais, como demanda aqui na Terra. Obrigado a todos. Obrigado, Rudai, pela palestra muito esclarecedora, bastante interessante, né? E nesse momento a gente abre para todos aqui presentes, nossos irmãos da internet também, a perguntas, né? Tirar dúvidas ou colocar alguma coisa mais relativa sobre o tema. Alguém gostaria de falar? É importante participar, né? A gente fica tímido no começo, mas depois ultrapassa a timidez, né? Uma parte que você falou, né, das pessoas orgulhosas, materialistas. Muitas vezes essas pessoas só percebem a espiritualidade ou a sua parte espiritual que tem que ser desenvolvida e aceita, porque muitas vezes essas pessoas não aceitam, só quando acontece alguma coisa realmente muito séria. Uma doença muito séria,
alguma coisa muito grave com eles mesmos. Tamanho é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Sim. Então, eu já presenciei muitas coisas assim, muitos fatos esses reais, que infelizmente as pessoas só percebem que realmente, né, a gente tem que viver a espiritualidade, a gente tem que viver Jesus e Deus, quando acontece alguma coisa muito drástica na vida deles. Porque, do contrário, só pensam em... Não perceberemos, né? Em dinheiro, em coisas materiais, né? Carro, casa bonita. Luzes, cores, holofotes, festas. O status, né? Tudo aquilo. Então, isso me veio à lembrança por fatos reais que eu presenciei. Tá? Ocorre exatamente isso, que a criatura, essas criaturas já trazem em si um potencial muito grande de espiritualidade, mas ainda não eclodiu, né? Talvez eles não encontraram o momento certo para que isso, essa força, essa energia, né, aflorasse, né, e tornasse uma potência. Então elas ainda precisam passar por elementos surpresas, né, contingências para acordarem. Paulo de Tarso, né, antes Saulo, ele é um homem orgulhoso, vaidoso, senhor de si, autoritário, né, doutor da lei. Foi preciso que Jesus o chamasse à estrada de Damasco, ou seja, acordasse ele, né, para que ele pudesse transferir tamanha força e energia para, né, as coisas simples, as coisas normais, as coisas que revelam Deus na sua grandeza e que nós achamos que Deus está nas coisas, né, gigantescas, faraônicas. Não, Deus está nas pequeninas coisas, né? A vida ela movimenta, ela se agita nas coisas mais simples. Nós mesmos, né? Quem de nós lembra daquele momento da concepção, depois daquele feto informe e o desenvolvimento, hoje com a nossa inteligência, a nossa capacidade de agir, de auxiliar, de servir, de conhecer, né? Quem vai relembrar aquele, né, aquele serzinho lá, totalmente dependente? Né? Assim é o espírito, né? Primeiro era um ser incipiente, pequeno, e depois ele vai, né, através das transformações, ele vai crescendo, progredindo e vai atingindo potenciais e possibilidades que muitas vezes ele não acreditava, não conhecia em si mesmo. E nesses momentos difíceis, o homem realmente ele tem uma coragem, ele tem uma bravura que ultrapassa limites, né, e que deixam a gente, né, orgulhosos, né, no bom sentido. Né? Eu queria só falar com você um pouquinho sobre esse tema renovação, né, que você falou bastante, de forma bem interessante, sobre a renovação do indivíduo. Mas a gente fala muito, sabe muito da renovação que vai passar o nosso planeta também, né, que vai ser um planeta, vai deixar de ser um planeta de expiação, de provas, para ser um planeta de renovação. Podia falar um pouquinho sobre isso, rapidamente? É complexo, mas... Esse é um assunto que já vem sendo falado. No meio espírita fala-se desde a época de Kardec, né? Se nós pegarmos as obras de Kardec, já estava se falando na transição planetária. A substituição, né, de espíritos inferiores ou espíritos que ainda não já estão assim, distantes, não, mas desarmonizados com a evolução, né, espiritual do planeta. E esses espíritos serão realmente recolhidos e encaminhados a planetas adequados ao seu estado evolutivo. A transição planetária, tem até um livro do Divaldo, se não me falha a memória, né, que fala sobre a transição planetária. As obras, né, da doutrina espírita, principalmente a Gênese, comenta bastante sobre a transformação planetária. E lá na época de Jesus, ele já citou essa transformação que haveria, né? Mas a transformação sempre houve, né? E a Terra, essa transformação atual é maior porque a população é muito grande, são bilhões de pessoas, né? 7 bilhões e meio de pessoas. Essas renovações precisam acontecer para que o espírito ganhe com isso, ele progrida, ele evolua. Então, nós vamos ficar tristes, ficamos tristes, aliás, quando vemos aí um terremoto, um tsunami, quando vemos vulcões em erupção, vemos aí ocorrências da natureza
que ceifam milhares de vidas. Mas o corpo que ficou, o espírito foi voltar à sua verdadeira vida e ele retornará depois, né, já mais maduro, para se beneficiar, né, do novo mundo, da nova terra que está se desenvolvendo. Então nós mesmos deixamos o planeta através de diversas vias, com os trabalhos que fizemos, o que deixamos incompletos, retornamos posteriormente para dar continuidade no trabalho que estamos. Essa renovação, essa transição planetária, realmente ela está acontecendo, vai durar quantos anos não sabemos, mas é a substituição do elemento espiritual, que já está em distonia com o momento, por espíritos que anteriormente eram espíritos inferiores e estão retornando para beneficiarem-se daquilo que eles trabalharam. E esses mesmos irmãos que vão, né, habitar orbes mais primitivos ou orbes mais materializados, contribuirão com a sua inteligência, com o seu progresso, para que esses mundos também evoluam. E eles terão a bendita oportunidade de retornar à Terra, porque já estarão adequados espiritualmente, né? Sintonizados, afinados com o elemento espiritual da Terra, para participar da felicidade que está reservada à Terra, ao passar de um mundo de provas e expiações por um mundo, né, de regeneração, posteriormente um mundo feliz. Mas mundos felizes não são estações permanentes dos espíritos, são estações temporárias, né? Porque o espírito, ele vai onde quer, né? Já disse Jesus, o espírito, né, sopra onde quer e ouve a sua voz, onde é chamado, lá ele está. Os espíritos superiores, podemos dizer que eles vão aos confins do universo, num instante. A velocidade é tão grande, a rapidez é tanta que basta ele pensar, lá eles estão, independente da distância física que a nossa inteligência é capaz de conceber. Vamos ficar felizes porque retornaremos à Terra, quando a Terra, não a Terra como feliz, mas ainda a Terra com o mundo ainda em regeneração, para nós darmos a nossa contribuição. Então nós espíritas, todos nós que aqui estamos, já temos conhecimento da vida espiritual, podemos multiplicar esse conhecimento e levar esperança, fé, paz àquelas criaturas que ainda, né, estão tristes, acabrunhadas e descontentes ou estão infelizes com as suas vidas. Vamos, no momento adequado, falar de Deus, falar do Espiritismo, vamos falar para elas que a vida é realmente toda espiritual. Apesar das dificuldades, tudo passa, como disse, né, Chico Xavier. Obrigado a todos. Muito obrigado, Rudai. A gente vai encerrar pelo horário, mas o Rudai vai estar aqui. Quem tiver mais alguma dúvida ou conversar com ele, à disposição. Obrigado. Pode, por favor. Bom, irmãos, mais uma vez eu convido a todos, vamos cerrar nossos olhos, respirando fundo, sentindo essa atmosfera de amor, com essa música maravilhosa, sentindo esta corrente que está formada nesta casa, essa corrente que eu disse de muita luz, de muita paz, de muito amor e proteção. Que possamos agora, através dessa corrente, nos preparar para o resto dos trabalhos e nos esquecendo nunca de agradecer por tudo de bom que aqui recebemos, Pai. Como eu disse, pelo simples ato de caminharmos esta casa, de termos saúde, de podermos estar aqui, quando a gente sabe que tantos irmãos
não conseguem fazê-lo. Vamos pensar e vibrar pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão acamados, com doenças graves, alguns terminais. Pensar nesses irmãos com muito amor, para que possamos, através dessa corrente de amor e paz, reduzir um pouco do seu sofrimento e prepará-los alguns para a sua passagem. Pensar nos irmãos que estão nas penitenciárias, nas cadeias, sendo julgados muitas vezes pela lei dos homens, mas a gente não sabe tudo o que está por trás dos seus atos, e possamos assim perdoá-los. E que eles aproveitem esse momento de reclusão para repensar, para se renovar, como nós dissemos aqui hoje, e saírem dali melhor do que entraram. E vamos pensar também nos nossos irmãos que estão nas ruas, nesse dia chuvoso, nesse dia de frio, muitas vezes sem alimento, sem amor, sem carinho, sem um cobertor quente e seco, que possamos, através dessa corrente também, visitar esses irmãos e dar-lhe paz, amor, carinho, calor. E possam, assim, se sentir melhor, meu Pai. Agradecemos mais uma vez pela corrente desta casa, pelos mentores de luz, pelos nossos mentores que nos acompanham nesta jornada. E que possamos um dia retribuir todo este amor, todo este carinho e toda essa dedicação. Obrigado, e que assim seja. Peço quem vai ficar para trabalho de paz, ficar em silêncio. Obrigado, boa noite.